aula. Não gravou, não sei se foi a sua. Agora começou. Atrás da internet mesmo. Então tá. Bom dia, galera. Ontem nós corrigimos alguns exercícios da lista de conjuntos. Então eu queria saber se ficou algum exercício que vocês queiram que eu faça, que eu não fiz ontem. Tem algum outro exercício aí? Questão 12, por favor, professor. 12? Isso. Um momento. Ai. Eu tô colocando aqui, eu compartilho a tela com vocês já já. Qualquer dúvida, vocês me chamem no microfone, tá, gente? Que eu vou partilhar a tela agora, não dá para ver o chat, não. Então, vamos lá, questão 12. Numa comunidade constituída de 1.800 pessoas, há 3 programas de TV favoritos: esporte, novela e humorismo. A tabela a seguir indica quantas pessoas assistem a esses programas. Então, ENH, EIN, NH, EIH e ENH. Por meio desses dados, verifica-se que o número de pessoas da comunidade que não assistem a qualquer dos 3 programas é. Então, essa é uma questão de diagrama que eu tenho interseção dos 3, né? Então, aqui eu vou ter uma bolinha do E, vou ter uma bolinha do N e vou ter uma bolinha do H. Elas se interceptam mutuamente. Ok? Então, agora a gente coloca os dados. Lembrando que esse tipo de problema eu sempre começo da maior interseção. Aqueles que assistem os 3 programas ao mesmo tempo são 100. Então, eu vou colocar 100 aqui no meio, ó, onde os 3 se encontram. Tá? E agora eu vou subindo para as interseções menores. E e H, eu preciso que a interseção de E com H tenha 180. Só que E e H está aqui, ó, já tem 100. Então, para 180, faltam 80. Ok? N e H. N e H está aqui, ó. NH é essa parte. Eu preciso que tenha 800, mas já tem 100. Então, falta 700. Beleza? E e N. E e N está aqui, ó. Eu preciso que E e N tenha 220, mas já tem 100. Então, falta 120. Tudo bem? H. Na bolinha do H, que é a bolinha azul, eu preciso que tenha 1080. Vamos ver quanto que já tem? Já tem 180 com 700, 880. Para 1080, faltam 200. Então, 200 vai ter que vir aqui. Na bolinha do N, que é a bolinha amarela, eu preciso que tenha 1220. Vamos ver quanto que já tem. 100 mais 120, 220. Com 700, 920. Para 1220, falta 300, não é isso? 300. E na bolinha do E, eu preciso que tenha 400. Mas já tem 120 mais 80, 200. Mais 100, 300. Para 400, falta o 100. Eu sei que o universo todo tem que ter 1.800 pessoas, ok? Tá aqui, ó, essa informação. Então, quanto que já deu aí? Vamos somar. Vamos pegar o maior aqui. Eu sei que na bolinha do H tem 1080. Então, aqui já deu 1080. Mais, o que que falta? 300, que a gente não contou ainda. 120 e 100. Né? A bolinha do H eu contei toda de uma vez, tá? O 1080 é a bolinha do H. Então, faltou só esses 3 aqui para contar. Então, esse aqui tá dando 0, 10 sobe 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, isso. 1.600. Como eu tenho um universo de 1.800 pessoas, quantas pessoas que não estão aqui fora, que não assistem a nenhum? 200. Tudo bem?
Mais alguma questão? Obrigada. Por nada. Mais alguma, gente? Eu acho que tinha ficado mais alguma questão da aula passada que A não deu. 13. 13? É a questão 13. Ah, foi. A 13 ficou para essa turma mesmo. Do xadrez, né? A do xadrez a gente fez, ficou faltando, foi a 13, a de mulheres, homens e óculos. 3? 13. 13 é do xadrez. Ah, não. Não, 13 é das mulheres que usam Desculpa. óculos. Essa aí, né? Num grupo de 60 pessoas, tem-se que 11 pessoas usam óculos, 31 são homens ou usam óculos e 3 mulheres usam óculos. Qual que é correto afirmar? Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem pessoas que são homens, mulheres e que usam óculos ou não. Obviamente que a gente não pode fazer um diagrama igual a gente estava fazendo anteriormente. Por quê? Porque se eu fizer um diagrama de pessoas que usam óculos, um diagrama de pessoas que são homens e um diagrama de pessoas que são mulheres, esses dois conjuntos de homens e mulheres aqui não tem interseção, ok? Não tem uma pessoa que seja homem e mulher ao mesmo tempo. Nós estamos considerando essa hipótese, né? Então, um diagrama interessante quando eu tenho conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm interseção. Eu gosto de fazer assim, ó. Aqui está o conjunto dos homens. Aqui está o conjunto das mulheres, ok? Não tem interseção. E no meio aí, eu tenho o conjunto das pessoas que usam óculos. Aqui, ó. Campo de futebol, ok? Então, isso aqui é as pessoas que usam óculos. Então, agora a gente vai colocar os dados do problema. 60 pessoas, ok. 11 pessoas usam óculos, então 11 pessoas tem que dar dentro do círculo verde. Não sei se é homem ou mulher. 31 são homens ou usam óculos. Então, a soma das pessoas que usam óculos com homens tem que dar 31. E 3 mulheres usam óculos. Aqui dá para colocar. Usam óculos e são mulheres, são 3. Então, 3 tem que vir aqui. Bom, se eu tenho que 11 pessoas usam óculos e 3 já são mulheres, então, obviamente, 8 são homens, que eu preciso que tenha 11. Ok? Eu sei que 31 são homens ou usam óculos. Então, a soma de quem usa óculos com homem tem que dar 31. Como 11 já está usando óculos, para dar 31, eu preciso que 20 sejam homens que não usam óculos. Claro isso aí, gente? Sim. E, por fim, a gente tem 60 pessoas. Não é isso? Quanto que já está dando aqui? 8 mais 3, 11, mais 20... Desculpa, isso. 8 mais 3, 11, mais 20, 31. Para 60, falta 29. Então, aqui é 29. Então, agora é só ver qual que é a verdadeira. 47 pessoas não usam óculos? Não, as pessoas que não usam óculos representam 49 pessoas. 20 mais 29. 28 homens não usam óculos. 28 homens que não usam óculos. Mentira, 20 homens não usam óculos. Falso. 29 mulheres não usam óculos. Verdadeiro aqui, ó. 29 não usam óculos. 32 pessoas usam óculos ou são mulheres. Usam óculos ou são mulheres é 11 mais 29, que é 40. Falso. Tudo bem, galera? Essa questão? Sim, ficou claro, professor. Mais alguma? Não, acho que acabou. Claro? Não, acho que acabou as questões. Só até 14.
beleza. Agora, então, nós vamos falar um pouquinho de conjuntos, ok? Conjuntos numéricos. Foi a parte que ficou faltando da gente falar aí para a gente finalizar. Então, a aula de hoje, basicamente, é sobre conjuntos numéricos. Bom, há na história da matemática um processo muito demorado, né, e evolutivo na ideia de se conseguir números para que se possam efetuar contagens, efetuar contas, essas coisas, né? Então, a gente tem um sistema de numeração muito antigo, aquele sistema de numeração antigo que a gente conhece, romanos, né? O sistema da Babilônia. Então, são sistemas bem antigos que, às vezes, escrever números nesse sistema, talvez era um sistema até que não era posicional, né? Era uma questão muito complicada. Então, com a evolução da matemática, surge a evolução dos números, e a evolução dos números acaba com os números que a gente tem hoje, que são os números indo-arábicos, né? Esses números, eles, a partir do momento que a matemática foi evoluindo, esses números eles são separados em conjuntos, né? E cada conjunto traz uma propriedade diferente em relação a esses números, tá? Então, esses conjuntos foram chamados de conjuntos numéricos, ok? E o mais simples desses conjuntos é o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, ok? Qual que é para que surge esse conjunto, né? Com qual necessidade? Necessidade de contagem de objetos, por exemplo. Então, eu conto 1, conto 2, conto 3, conto 4, conto 5, e eu posso contar quantos eu queira, né? Então, é um conjunto que tenha infinitos elementos, ok? Bom, eu conto 0, pode ser, né? Mas o 0 ser ou não natural é uma questão de conveniência, ok? Se eu estiver trabalhando em uma área da matemática que eu quero que o 0 não seja natural, eu posso tirar o 0 do natural. Se eu estiver trabalhando numa área que eu quero que seja natural, eu posso colocar ele como natural. Então, não é certo nem errado falar que o 0 é natural ou não, ok? Aqui eu estou colocando ele natural, mas com essa cor aqui, para vocês perceberem que ele pode sair se a gente quiser. Então, ótimo. Então, esse é o conjunto mais simples que tem, um conjunto que serve para contagem. Depois desse conjunto, surge a necessidade de contar negativo. Então, uma temperatura, um saldo devedor, e aí vem os números inteiros representados pela letra Z. Então, esses números, esse conjunto é formado por todos os números naturais, só que os simétricos deles, números negativos. E aqui o 0 já entra como obrigação. Ok? Então, é esse conjunto aí. Todos os naturais que a gente tem, só que a gente pega os simétricos. Uma pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem. Qual conjunto que possui mais elementos, os naturais ou os inteiros? A cardinalidade dos naturais é maior ou igual à cardinalidade dos inteiros? Quem possui mais elementos, os naturais ou os inteiros, gente? Acho que é os inteiros, que abrangem os negativos também. Parece que os inteiros possuem mais, né? Porque, olha lá, você pega todos os naturais e pega os negativos também. No entanto, galera, a cardinalidade desses conjuntos é a mesma, tá? Ambos possuem infinitos números e esse infinito é igual, tá? Existem infinitos em matemática que é diferente, mas o infinito dos números naturais é igual ao infinito dos números inteiros, tá? Deixa eu mostrar para vocês um jeito de vocês verificarem que esses dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. Veja bem, eu vou tentar associar para cada número natural um único número inteiro e para cada número inteiro um único número natural. Então, por exemplo, o 0 eu vou associar com 0, ok? E agora qual que é a brincadeira? Para cada número ímpar que eu pegar nos números naturais, eu vou pegar um negativo nos números inteiros. E para cada número par nos números naturais, eu pego um número positivo nos inteiros. Então, 1 é ímpar, eu associo um negativo.
2 é par, eu associo um positivo. 3 é ímpar, eu associo um negativo. 4 é par, eu associo um positivo. 5 é ímpar, eu associo um negativo. Se eu tivesse o ímpar, eu pegar negativo para lá. Olha o que está acontecendo. Eu tenho uma relação que a gente chama de relação biunívoca, tá? Se eu colocasse os conjuntos aqui, ó, o que ia acontecer? Para cada elemento aqui, eu tenho um lá. E para cada elemento lá, eu tenho um aqui. Tá vendo? O único jeito da gente conseguir fazer essa associação é que esses conjuntos tenham a mesma quantidade de elementos. Ok? Porque se esse aqui tiver mais, eu vou ter que imitar. Um deles vai ter que ir para... Pelo menos 2 deles vai ter que ir para o mesmo de lá. Só que isso não vai acontecer. Todo elemento que eu pegar aqui, existe um único lá. E todo elemento que eu pegar aqui, existe um único lá. O único jeito, então, é que esses dois conjuntos tenham a mesma quantidade de elementos. Tá? Então, é um mesmo infinito, esses dois. Ótimo. Depois que surgem esses dois conjuntos, a gente tem necessidade de contar metades, contar terços, né? E aí vem o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Esse conjunto, ele é formado por todos os números que eu consigo colocar em forma de fração. A sobre B, e aqui tem uma particularidade, né? Esse A e B, ele tem que ser números inteiros. Ok, gente? 3,5 por 2,7 não é uma fração para a gente. Tá? Para ser fração, o número de cima tem que ser inteiro e o número de baixo também tem que ser inteiro. E, obviamente, o B tem que ser um número diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Ok? Então, por exemplo, π sobre 4 não é uma fração, porque π não é um número inteiro. Ok? Então, vamos pegar exemplos de números racionais. Por exemplo, todos os números naturais inteiros são racionais, né? Porque basta colocar o b igual a 1. O 3, como é que eu coloco o 3 em forma de fração? 3 sobre 1. Então, sei lá, menos 4 menos 3,7 menos 7 sobre 2 o zero o meio 3,83 e assim a gente vai. 4 ok? Todos esses são racionais. E tem uns números racionais que eu quero que vocês assistam uma aula sobre ele, alguma videoaula para vocês aprenderem, que são as dízimas periódicas. Então, por exemplo, se eu pego aqui 2,333... isso aqui é uma dízima periódica. As dízimas periódicas, por exemplo, 4,81, 81, 81. As dízimas periódicas, existe algo que chama fração geratriz. Eu posso colocar essas dízimas em forma de fração, tá? Se elas são periódicas. Então, eu quero que vocês estudem um pouco disso, tá? Pega uma videoaula de frações geratriz da dízima. E aí eu quero que vocês aprendam, dado uma dízima periódica, qual que é a fração que representa essa dízima. Tá? Ó, gente. E depois surge um conjunto dos números que eu não consigo colocar em forma de fração, que são os números irracionais, representados pela letra I. Ok? Então, esse conjunto é formado por quais números? Aquelas raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 7, ok? O número π é um número irracional. O número E, que é o número de Euler, 2,71, e vai uma porrada de casa para lá, é um número irracional. E os mais conhecidos mesmo são as raízes não exatas. Ok? Esses números eu não consigo colocar em forma de fração, eles são chamados irracionais. E aí, depois que eu junto todos esses números que eu aprendi, eles todos formam um único conjunto, que é o conjunto que vai nortear nossos estudos de funções, né, no primeiro ano, que é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, representado pela letra R, ele nada mais é que a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Ok? Que união com... Na verdade, não preciso desse
desse colchete, desse chaves. Então, ele junta tudo. Os reais junta tudo que eu aprendi. Todo natural, todo inteiro, todo racional e todo irracional. Tá? Então, o diagrama que eu gosto de fazer é o seguinte. O conjunto mais simples é o conjunto dos números naturais. O conjunto, depois dos números naturais, um pouquinho mais completo, é o conjunto dos números inteiros. Depois, um pouquinho mais completo que os inteiros, é o conjunto dos números racionais, ok? O conjunto dos números irracionais é um conjunto que está à parte, sozinho. E esses dois conjuntos juntos, eles formam o conjunto dos números reais, ok? Então, tá aí um diagrama explicativo. E aqui a gente pode brincar, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números reais, por exemplo, contém o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, por exemplo. O conjunto dos números racionais contém, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Ok? Então, só olhando para esse diagrama, essas relações de inclusão aqui ficam fáceis. Tá certo, gente? Para conjuntos? Bom, Sim. pode aparecer coisas desse tipo, que a gente fala que são subconjuntos desses conjuntos, né? Se eu pego, por exemplo, Z, conjunto dos números inteiros, e coloco uma estrelinha. O que quer dizer a estrelinha de conjuntos? Que a gente exclui o zero do conjunto. Então, seria esse conjunto aqui, ó. Zero não, né? 1, 2, 3 e assim vai. Então, toda vez que vocês verem uma estrelinha em algum conjunto, é porque tirou o zero desse conjunto. Se eu quiser colocar N estrela, é os naturais sem o zero. Ok? Uma outra coisa que pode aparecer é, por exemplo, Z+. O que é Z+? É os inteiros não negativos. Então, é o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai. Inteiros não negativos. Se eu quiser os inteiros não negativos excluindo o zero, eu posso colocar um asterisco e eu tiro esse cara daqui. Ok? Pode aparecer também os inteiros não positivos, que é o Z-, que é o -4, o -3, o -2, o -1 e o 0. Ok? Os inteiros não positivos. Se eu quiser colocar um asterisco aqui, eu sumo com o zero de cá. Então, esses são subconjuntos, algumas notações que vocês podem ver aí. Não confundam Z+ com positivo. Quando coloco mais, quer dizer não negativo, por isso a aparência do zero, ok? E Z- não quer dizer negativo, quer dizer não positivo. Por isso que aparece o zero aí. Ok, gente? Tudo bem nessa ideia de conjuntos aí, conjuntos numéricos? Tá tranquilo. Uma coisa importante que eu estava falando é sobre a cardinalidade, né? Esse infinito, o infinito dos números irracionais, ele é maior, tá? Existem muito mais números que eu consigo colocar, que eu não consigo colocar em forma de fração, do que eu consigo. Então a gente fala que a cardinalidade dos irracionais é maior que a dos racionais. O infinito é realmente maior. Não sei se vocês já viram aquele filme A Culpa é das Estrelas, tem uma parte que fala assim, existem infinitos que são maiores que outros infinitos. Isso é verdade, ok? O infinito dos números irracionais é maior que o infinito dos números racionais. Alguma questão? Não, acho que tá tranquilo até aqui. Então, ok. Bom, então, deixa eu pegar um conjunto, por exemplo, aqui. Eu quero saber quem é o conjunto A, formado por todos os números naturais, então x pertence aos naturais, tal que x é divisor de 24. Quem é o conjunto A? Quem são os números naturais que são divisores de 24? Falem aí para mim, alguém? 2. 1. 2. 1 é 2.
2, quem mais? 4. 3, 4, 6, não é isso? 6, O faz par 8, com 3, o 12 faz o par com 2, e o 24 faz o par com 1. 24. E o 24. Isso. Né? Então, esses são os divisores de 24. A gente tem um conjunto que a gente consegue enumerar ele, escrever ele por extenso, porque ele é um conjunto finito. Tá? Vamos pegar outra aqui. Eu quero todos os números inteiros, tal que 10 sobre x seja inteiro. Quem é o conjunto B? Quais são os números que eu posso colocar no x ali que vai fazer 10 sobre x ser inteiro? É inteiro, então pode ser negativo. Qual que é o primeiro que eu posso colocar lá? Menos 1, então? Menos 10, né? É, menos 10. Menos 10, quem mais? Menos 5, não é isso? Sim. Menos 2. Menos 2. Menos 2, menos 1. 0 pode? 0 não, né? Não existe divisão com 0. Depois 1, o 2, o 5 5 e o 10. e o 10. Então também é um conjunto que eu consigo escrever. Agora vamos pegar esse aqui. C é o conjunto dos números racionais, tal que esses números estejam entre menos 1 e 2. Eu consigo escrever esse conjunto, gente? Esse Sim. conjunto é o 0 e o 1? Sim ou não? Não. Não, por quê? O conto pode ser meio, pode ser. É racional, então pode ser números que eu posso escrever em forma de fração. 0,1, 0,13, 1,23. Existem infinitos números nesse conjunto, né? Então eu não consigo escrever ele por extenso. Beleza? De forma mais geral, vamos pegar um outro conjunto aqui. Conjuntos infinitos eu não consigo escrever por extenso. Por exemplo, x está R, tal que x está entre 0 e 1. Existem infinitos números reais entre 0 e 1, ok? Eu não consigo escrever esse conjunto por extenso. Quando a gente não consegue escrever um conjunto por extenso, existe uma forma, aqui eu estou falando para os números reais, ok? Existe uma forma de eu escrever isso, que é a notação de intervalos reais, ok? Intervalos reais. O que é intervalos reais? Nada mais são do que subconjuntos da reta. Subconjuntos da reta real. Então, por exemplo, vou começar aqui com o conjunto A. Eu quero saber todos os números reais que são maiores do que 5. A gente sabe que existem infinitos números reais maiores que 5. Qual que é um jeito de eu representar isso? Por intervalo. O que é intervalo? Eu pego um pedaço da minha reta real, vou lá marcar o 5, que é onde eu quero, e eu quero números maiores que 5. Então é só fazer isso aqui. Representei isso em forma de intervalo. Bom, essa bolinha, onde tem o 5, eu posso colorir ou não essa bolinha? Depende, ok? Olha para o nosso conjunto. O nosso conjunto está falando que são valores maiores que 5. O 5 não está no nosso conjunto. Como o 5 não está, eu não vou colorir a bolinha do 5. Eu vou deixar ela aberta. Tinha que ser maior ou igual, né? Tinha que ser maior ou igual. Se for maior ou igual, eu posso colorir. Exemplo. Quero pegar o conjunto B, formado por todos os números reais que estão entre menos 1 e 8, por exemplo. Então, vamos lá. Como é que eu posso representar isso em intervalo? Pego o pedaço da minha reta. Obviamente que o menos 1 está antes do 8. Então, eu vou colocar aqui o menos 1 e o 8. E os números que estão entre eles. Agora eu vou olhar para os meus extremos para ver se eu coloro ou não a bolinha. É x maior ou igual que menos 1.
Como é maior, igual, o menos 1 está no intervalo. Então, eu tenho que colorir a bolinha do menos 1. Para falar que esse número está no meu conjunto. Tá? É menor do que 8, é estritamente menor. O 8 não está no meu conjunto. Então, eu vou deixar a bolinha do 8 aberta. Ok? E um conjunto C, por exemplo, todos os números reais, tal que esses números sejam menores que menos π, por exemplo. Então, vamos lá. Pego aqui minha reta, marco lá o menos π. Vou colocar menor ou igual, porque eu já coloquei maior lá em cima. Menor ou igual. Menos π. Então, eu quero números menores que menos π. Então, tá para cá, menor. O menos π entra ou não no meu conjunto? Entra, porque é menor ou igual, não é? Então, eu vou colorir a bolinha do menos π. Beleza? Então, esses são os tipos de intervalo que eu tenho, gente. Bom, existe um outro método de representar isso. Como? Usando a notação de cochete. Ok? Qual que é a notação de cochete? O que a gente faz? A gente coloca aqui de onde a onde vai nosso intervalo. Nosso intervalo está indo do menos 1 a 8. Bom, no menos 1 eu tenho um intervalo que a bolinha é fechada. Então, a gente vai falar que é o intervalo fechado. No intervalo fechado, o cochete, a gente usa ele na posição correta. Nessa posição. Ok? No extremo 8, a gente tem uma bolinha aberta. Então, a gente tem um intervalo aberto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar o cochete para a posição contrária no 8. Ok? Vocês podem encontrar em alguns livros a notação de intervalo aberto como parênteses. Então, ao invés de eu colocar o cochete assim na posição contrária, eu posso colocar um parênteses. Parênteses, gente, é intervalo aberto também. Não existe parênteses ao contrário, tá? Toda vez que vocês observarem parênteses, é intervalo aberto. Substitui o cochete na posição contrária, tá? Como que eu posso escrever esse intervalo na notação de cochete? Bom, ele começa no 5, esse intervalo, e vai até aonde? Até o infinito, não é isso? Só que é um infinito positivo, porque são números maiores que 5. Então, a gente coloca um mais infinito. Ok? No 5, a gente tem um intervalo aberto, uma bolinha aberta. Então, cochete na posição contrária. Beleza? O infinito, a gente não vai fechar no infinito, né? A gente não sabe onde que é o infinito, então a gente coloca também um intervalo aberto no infinito. Se eu quiser trocar isso por isso aqui, eu posso, ó. 5 mais infinito. Novamente, o parênteses me indica intervalo aberto. E, por fim, esse aqui. Esse aqui começa aonde? Esse começa lá no infinito, só que é um infinito negativo. Então, a gente coloca menos infinito. E ele vai até o menos π. Infinito sempre é aberto, ok? E no π é fechado. Então, eu tenho que colocar o colchete na posição correta. Ou eu posso escrever isso assim, menos infinito até o menos π fechado. Tá? Então, esses são os tipos de intervalo e os 3 modos da gente representar. Representação por conjunto, representação geométrica e representação por colchetes. Ok? Mensagem. Oi? Qual é a dúvida? Alguma dúvida, gente, na notação de intervalo? Não? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Fazer um exemplo tranquilinho aqui, para a gente não vocês pegar. Eu quero que representa, por intervalo, esse conjunto. X pertencente aos números reais, tal que x quadrado é menor do que 15. O microfone é ligado ou desliga, por favor? E aí, gente, como é que vocês representariam esse conjunto aí? X quadrado menor que 15.
Eu quero saber quais são todos os números reais, tal que na hora que eu pego esses números e elevo ao quadrado, isso fica menor do que 15. Então vamos lá para a nossa reta real. O 0 está nesse conjunto, gente? O 0 tá? 0 ao quadrado é menor que 15? É, não é? Então o 0 tá. O 1 tá? Vai do 0 ao 4, então. É, o 1 tá, né? Então Não, entre não, 0 e 1 três. tá. O 2 tá? 2 tá, porque Sim. 2 ao quadrado é 4, e 4 é menor do que 15. O 3 tá? Tá, porque 3 ao quadrado é 9. 9 é menor que 15. O 4 tá? Não. Não, porque 4 ao quadrado é 16 e não é menor que 15. Então eu não posso ir até o 4. Mas um pouquinho depois do 3 eu posso ir. Eu devo poder ir, né? Qual que é o limite que eu tenho que parar aqui? Onde que eu tenho que parar para eu garantir que todos esses números ao quadrado vão ser menor do que 15? Quem que é esse limite? Quem que é esse número? Qual? Não sabem? Não. Qual que é o número que ao quadrado, o último número que eu posso levar ao quadrado, que ele seja menor do que 15? 3. É raiz de 15, não é não? Raiz de 15. Raiz de 15 ao quadrado é quanto? Galera, não pegou porque que é raiz de 15, não? É igual a 15. Então, Raiz de 15 ao quadrado é 15. Então, ele é o último número que eu posso chegar aqui, ó. Antes dele, vai ser menor. Tá, se eu tivesse colocado 16 aqui, até onde vocês iriam no 16? Até o 4, não é? Que é a raiz de 16. Ok? Então, aqui a gente vai até o raiz de 15. Só que aí eu lembro que um número ao quadrado negativo, ele é positivo. Então, eu posso andar para cá também, ó. Menos 1, o menos 1 ao quadrado é 1. 1 é menor que 15, pode ser. O menos 2 também pode ser. Menos 2 ao quadrado é 4. O menos 3 também pode ser. O menos 4 já não dá. Mas qual que vai ser meu limite aqui para eu parar? Onde que eu paro aqui que o quadrado vai ficar menor que 15? O menos 4 não dá porque vai dar 16. Onde que eu tenho que parar aqui, gente? a raiz de 15. Menos raiz de 15. Não é raiz de menos 15, hein? É menos raiz de 15. Então, até aqui eu posso ir. Então, pronto. Consegui representar esse conjunto na notação de intervalo. Como é que eu represento isso na notação de cochete? Esse vai no intervalo aberto do menos raiz de 15 até o intervalo aberto do raiz de 15. Ok? Então, é isso aí. Vou pegar mais um exemplo. Quero saber, tem o conjunto A, que é todos os números reais, tais que x seja maior ou igual que 2. O conjunto B, todos os números reais, tal que x esteja entre menos 1 e 7. E o conjunto C, todos os números reais, tal que esses números sejam maiores ou iguais a 0. Eu quero saber quem que é o conjunto A, união com B, menos B, interseção com C. Então, a gente pode fazer operações com intervalos também. Como que a gente faz operações com intervalos? A gente tem que... o ideal é que se represente ele na reta. Então, vamos lá. Vamos representar o conjunto A na reta. Conjunto A está falando para mim que são todos os números maiores ou iguais que 2. Conjunto A é todos os números maiores ou iguais que 2. Então, vou aqui marcar o 2.
Bolinha fechada no 2, porque é maior ou igual, o 2 entra no intervalo, qualquer número maior. Tá aqui. Representando o conjunto B. Aí a gente tem que olhar para o conjunto A para a gente não trocar a ordem, tá? Dos números. O B, ele está falando que começa no -1 e vai até no 7. Então vamos lá marcar. O -1 está antes do 2. Então o -1 está aqui. E vai até onde? O 7. O 7 está depois do 2. Aqui. Então é esse intervalo que é o B. Vamos ver qual a bolinha que a gente tem que colorir. No -1 a gente não colore porque é maior. Agora o 7 é menor ou igual. Então a gente colore do 7. Ok? E agora vamos representar o C. O C é maior ou igual que 0. C. C é maior ou igual que 0. O 0, ele está entre -1 e 2. Então, está por aqui o 0. Ó. Bolinha fechada no 0, porque é maior ou igual. E eu quero todos os valores maiores ou iguais que 0. Aqui. Beleza? Então, representamos o A, o B e o C em forma de intervalo. E agora a gente vai fazer a conta. Quem que é A união com B? Quem vai ser A união B? Primeira coisa que a gente tem que representar. União, lembrar de união de conjunto, mesma coisa. É unir todo mundo. Onde que tem cobrinha em todo mundo aqui, A união com B? Antes do -1 não tem, então não tem ninguém na união. Então a gente vai começar no -1. E como o A ele vai até o infinito, a união vai ter que ir até o infinito também. Então isso aqui é A união com B. Ok? Bolinha aberta, porque o -1 não está em nenhum. Depois ele pede para a gente B interseção com C. Estou fazendo os parênteses primeiro, tá? B interseção com C. Então, vamos lá. B interseção com C é tudo que tem nos dois ao mesmo tempo. O que tem no B e no C ao mesmo tempo? Começa no 0, não é isso? E vai até o 7. Então, começa no 0, bolinha fechada, porque o 0 está no B e no C. E vai até o 7, também bolinha fechada no 7. Ok? Que é 0. E por fim, a questão pede a diferença desses dois. A união com B menos B interseção com C. O que é A união com B menos B interseção com C? Então, lembrando sobre diferença de conjuntos. Diferença de conjuntos é o que está no primeiro que não está no segundo. O que está em A união com B que não está em B união com C? O que vai ser, gente? Vamos lá. O que está nesse? Ó, o -1, vai começar no -1. Eu vou caminhando até o 0. No 0 eu vou ter que parar, porque 0 começa a ter no de baixo. Então eu coloco uma bolinha aberta no 0. Por que bolinha aberta no 0? Porque o 0 está nesse de baixo. Não pode estar no de baixo, porque é a diferença. Ok? E que mais? Que mais que está no de cima que não está no de baixo? A partir do 7 aqui, ó. Bolinha aberta no 7. E qualquer valor depois do 7 está no de cima e não está no de baixo. Bolinha aberta no 7, porque o 7 está no de baixo aqui, ó. E não pode estar na diferença. Então, essa é a resposta do meu problema. Como é que eu responderia isso em colchete? Começaria no -1 aberto. Iria até o 0 também aberto. União com esse outro pedaço de intervalo, que é do 7 aberto até o mais infinito também aberto. Ok? Essa seria a solução da nossa operação. Tá? Então, eu vou mandar para vocês uma lista de exercício contendo essas operações aí de intervalo, de conjuntos numéricos, todas essas coisas aí, vocês vão fazer e me entregar na aula de quinta-feira que vem. Beleza, gente? Ficou claro aí um pouco sobre o intervalo? Foi bem rapidinha a aula, né? Porque a gente não tem muito tempo. Mas espero que vocês tenham entendido aí. Caso tenha alguma dúvida, podem me mandar. Eu vou deixar a aula salva, vocês podem rever a aula ou procurar uma outra videoaula e fica a critério de vocês. Ok? Mas é isso aí. Deixa eu tirar a lista de chamada. Ó, acabei em ponto, hein? 10 horas.
Aí eu levanto na mão. Transferido. É isso aí, gente. Então, fiquem com Deus aí. Bom final de semana para todos. Um abraço para vocês aí. Até a próxima aula. Que é quinta que vem. Eu mandar a lista de exercícios para vocês lá, tá? Até mais. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.